Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje com mais um vídeo de resolução de questões eu vou trabalhar com questões sobre força, soma vetorial, esse tipo de coisa ligado à força, como interpretar essas questões, e são questões tiradas do livro Tópicos de Física, edição de 2012. É o livro número 1, porque se trata de mecânica, vamos tratar de força, então a partir disso já dá para você saber onde encontrar cada questão, porque os números delas estão aí na tela. Vamos lá. Começando pela questão número 5, que é da PUC São Paulo, que fala: os esquemas seguintes mostram um barco sendo retirado de um rio por dois homens. Em A, são usadas cordas que transmitem barcos às forças paralelas de intensidade F1 e F2. Em B, são usadas cordas inclinadas de 90 graus que transmitem ao barco forças de intensidades iguais às anteriores. Então você tem a força 1 e força 2 aqui, você vai ter a força 1 e força 2 aqui. Sabe-se que no caso a força resultante transmitida ao barco tem valor de 700 newtons. Então, força 1 no caso de A, força 1A mais a força 2 em A, vai ser igual a 700 newtons. Agora, força 1 no caso B mais a força 2 no caso B dá igual a 500 newtons. Porém, ele fala que são forças diretas. Tipo, essa F1 é igual a essa F1 e essa F2 é igual a F2. Você pode pensar, tá, como é que são coisas iguais e dá resultados diferentes? É por causa de como elas se encontram. A força 1 e a força 2 estão paralelas. Então, se você observar, elas estão meio que assim. Se você liga elas a um ponto material, era para ser uma reta, só para ter uma ideia. Mas se você ligar um ponto material, você tem aqui a força 1 e você vai ter aqui a força 2. Lembre-se que quando eles estão na mesma direção, você vai ter uma soma vetorial, que é uma soma ou uma subtração. Se estão no mesmo sentido, ou seja, apontando para o mesmo lado, você tem simplesmente uma soma. Então, F1 mais F2, sem a seta, o módulo delas, se eu tiro o módulo, o valor absoluto delas, é igual a 700. No caso do B, você vai ter outra situação. Eles estão a 90 graus. 90 graus. Então, seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. Força 1, a força 1 serve, força 1 e a força 2. E a resultante vai ser isso daqui, uma força resultante. Lembre-se que, quando estão a 90 graus, a soma de vetores, quando você quer somar os seus módulos, vai ser que a força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Aí eu passo esse quadrado aqui na raiz, a força resultante vai ser igual a raiz. Cara, mas essa raiz aí foi para longe. Raiz de força 1 quadrado mais força 2. Que vai ser exatamente igual aos 500 newtons que foi mencionado. Então, eu tenho essas duas equações. Vou colocar a equação aqui embaixo, que é a raiz da força 1 quadrado mais força 2 quadrado vai ser exatamente igual a 500. Pronto, a gente já chegou em um sistema de equações e a partir daqui você tem matemática, não é tanto física. Então, algumas contas que seriam muito grandes, eu vou mostrar a conta, tipo, eu vou mostrar qual seria a conta que eu teria que fazer, mas eu já vou botar o resultado para não puxar muito tempo do vídeo. Eu quero mostrar a lógica física e como você chega no caminho. A partir daqui é matemática. Então aqui eu vou, sei lá, vou dizer que a força 1 vai ser igual a 700 menos a força 2. Então, eu já tenho o valor da força 1, eu posso substituir ela aqui, correto? Então, vou ter aqui a raiz quadrada. Eu vou passar essa raiz quadrada para o outro lado, já direto. Então, vou botar aqui 700 menos F2 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, vai ser igual a 500. Perfeito? Perfeito. A partir daqui é só um jogo matemático. Eu já vou dar uma abertura do que vai aparecer nessa situação aqui. 500 ao quadrado. Tinha me esquecido, mas vai dar 25 mil. Vai dar 25 mil? 250 mil. Porque tem 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. Pá. Tá bom. Então, eu já vou abrir essa equação aqui. Se eu tenho 700 ao quadrado, eu vou ter 49. Aí tem 2 zeros aqui, eu boto 0, 0, mais 2 zeros. Multiplica a quantidade de 0 por 2, porque é o quadrado. Menos 2 vezes 700 vezes F2
mais, aí eu tenho F2 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, eu tenho 2F2 quadrado. Que vai ser igual a 25, eu boto 0, 0, 0. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Para não ficar tão extensa a conta e não ocupar tanto espaço, eu posso dizer já direto que o F2, já fazendo o delta, já fazendo o Bhaskara, vai ser exatamente, na verdade aqui já direto no Bhaskara, o F2, eu vou tirar esse linha, eu vou dizer que o F2 vai ser exatamente igual a 700 mais ou menos raiz de 49000 menos 48000, aqui tem outro zero, passa aqui, sobre 2, que é simplificada a equação. E aqui o resultado eu vou ter que... o resultado pode ser tanto que F2 equivale a 400, quando você resulta ali em mais, quanto que F2 vale 300. É só ver a conta, que aqui eu vou ter esse daqui vezes esse daqui, eu vou ter tipo 100 mil, raiz de 100 mil vai ser 100, eu pego 700 mais 100, dá 800 dividido por 2, 400. Se eu boto menos, dá 600 dividido por 2, 300. E a situação é a seguinte, se F2 for 400, então cadê? Deixa eu ver aqui a equação. Eu tenho essa equação aqui. Se F2 for 400, no caso de F2 ser 400, eu tenho que F1 vai ser igual a 300. Se F2 for 300, então eu vou ter o resultado que F1 é igual a 400. Simplesmente isso. E nós já achamos os resultados das duas forças, os possíveis resultados, porque você pode ter dois resultados possíveis, nesse caso, que vão chegar no mesmo resultado. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão número 30, é uma questão mais simples. Vamos ver o que ela está pedindo. Essa questão ela trata de força de atrito também. E nós vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Uma caixa contendo livros com massa igual a 25 kg será arrastada a partir do repouso sobre um solo de plano horizontal sob a ação de uma força constante F de intensidade 160 N. Eu tenho aqui 25 kg. Sabendo, representado na figura abaixo. Sabendo-se que ao longo do deslocamento a caixa receberá ao solo uma força de atrito de intensidade de 50 newtons, eu já tenho aqui a força de atrito que ele dá, o famoso FET, vai ser igual a 50 newtons. Pede-se para determinar em A a intensidade da aceleração que será adquirida pela caixa e B o intervalo de tempo que ela gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. Então, vou misturar dinâmica com cinemática aqui. Mas começando pela letra A. A letra A você tem uma força que está puxando aqui para cima. Ele está falando que a força de atrito, que ela seria, era para ser uma reta aqui, força de atrito sempre está contrária ao movimento, ou à iminência de movimento. Se eu tenho uma força puxando para cá, consequentemente o movimento dele vai ser para cá ou para cima. Força de atrito vai ser num plano, nos dois planos aqui. Então, consequentemente, ela vai ser contrária a esse movimento para a direita. Então, eu vou ter aqui o movimento para a esquerda. Tá passando um carro de som? Eu espero muito que não esteja. Vai estar no microfone. Não tem como não pegar no microfone. Pronto, depois do carro de som passar, vamos continuar. Vamos lá, a força de atrito vai ser contrária ao movimento, como já falado, ela vai ser aqui no plano, no encosto entre os dois planos. E ele já dá que ela é 50 newtons. Você pode pensar, tá, eu vou ter uma força aqui e eu tenho que saber logo se ele vai subir ou se ele não vai subir. Mas isso não importa muito. Não nesse caso, porque ele já nos deu a força de atrito. Eu só vou precisar saber qual a força na horizontal. Porque ele quer saber análise só no movimento horizontal. Seria complexo saber a força de atrito se você não tivesse o dado que o corpo sobe ou não. Pelo simples fato de que, quando você tem uma força para cá, quer dizer que a força normal vai ter uma defasagem. Tipo, a força normal vai ficar mais fraca, vai acabar ficando mais fraca, então a força de atrito diminui. Por quê? A força de atrito você descobre pela normal multiplicado pelo coeficiente de atrito. E você já tem aqui a massa dele. Então, vou ter aqui que eu vou ter que a força é igual a 50 newtons. Vai ser exatamente igual a normal multiplicado pelo coeficiente. Eu não preciso ter coeficiente nem nada.
Porque eu fiz essa equação aqui só para mostrar que você precisa da normal, que é uma força que o chão exerce no bloco por conta da força que o bloco está exercendo no chão. Correto? Correto. Mas ele está pedindo uma soma das forças. Então, como eu já tenho uma força de atrito aqui, não vou precisar descobrir outros valores aqui. A única coisa que eu preciso saber é a soma vetorial. Eu vou ter um vetor que está a 60 graus da horizontal. Para eu descobrir qual é a força na horizontal, eu simplesmente vou puxar uma reta aqui, fazer aqui e vou descer. Que era para ser uma reta, isso daqui é uma reta, descendo. Não imagine que isso daqui é torto pra caralho. Então, e aqui é 60 graus. Se eu tenho isso daqui, eu tenho isso daqui e eu tenho uma reta aqui, 90 graus, eu tenho aqui 60 graus. Eu tenho aqui uma força que ele já nos dá, que é igual a 160 newtons. A força na horizontal, você tem que usar trigonometria. Se 160 é a hipotenusa nesse caso e eu tenho o cateto adjacente, eu preciso usar o cosseno do ângulo. Então, eu vou ter que cosseno de 60 vai ser exatamente igual ao cateto adjacente, que é a força que a gente quer, dividido por 160. O cosseno de 60 vai ser igual a 1 sobre 2. Consequentemente, matematicamente falando, a força em x, que vai ser a força na horizontal, vai ser exatamente igual a 160. Passei para cá multiplicando. Divido por 2 dá 80 newtons. E a gente vai ter esse resultado aqui, que eu tenho 80 newtons para a direita e eu vou ter 50 newtons para a esquerda. Consequentemente, eu vou ter uma situação em que eu vou ter uma soma de forças, a força resultante vai ser mesma direção, só que sentidos diferentes. Então, eu vou ter 80 menos 50, atribuindo que o lado direito é o positivo. Eu vou ter aqui 30 newtons. Já tem o resultado da letra A. Eu compliquei, eu aumentei a explicação, mas eu quero que você que está assistindo entenda a lógica, mas quando você for fazendo, você vai fazendo tanto que você vai pegando uma estratégia do que fazer. Então, vamos para a letra B. Letra B, ele só quer dizer o intervalo de tempo, ele quer o nosso intervalo de tempo, que ele gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. Para eu saber esse intervalo de tempo, eu vou precisar saber o quê? Eu preciso saber, eu já tenho a distância, então eu preciso saber qual a velocidade dele e qual a aceleração, porque como eu estou usando força, a força dá aceleração. A velocidade inicial ela é nula, porque o bloco em tese está parado no começo. Você começa os primeiros 18,4 metros, quer dizer que no começo ele estava parado. Então eu vou ter uma situação que a posição dele vai ser igual a t quadrado, tá meio bagunçando, mas é a t quadrado sobre 2. Consequentemente, esse tempo, ou a variação do tempo, vai ser exatamente igual a 2s sobre a ao quadrado. Então, vou ter aqui, a variação de tempo vai ser igual a 2 multiplicado pela distância dividido por a raiz. Pronto. Só que essa aceleração você descobre fazendo a equação da EF igual a ma. Você já tem a força e você tem a massa. A aceleração vai ser diretamente proporcional à sua força e inversamente proporcional à massa, porque quanto mais força, mais aceleração, quanto menos força, menos aceleração. Quanto mais massa, mais difícil fica de você acelerar. Isso vai ser exatamente igual a 30, porque a gente tem que ter a força resultante, dividido por 25. Se eu simplificar esses dois aqui por 5, eu vou ter 6 sobre 5. Pronto? Perfeito. E vou jogar aqui na matemática. Eu vou até descer um pouquinho. Aqui. ΔT vai ser exatamente igual a raiz de 2 multiplicado com a distância 2,4. Eu posso botar 24 multiplicado por 10 a menos 1. Ou 24 vezes 0,1, porque quer dizer que esse valor aqui é exatamente igual a 2,4, porque se eu resolver isso daqui, eu vou passar uma vírgula. Então eu não mudei o valor. Dividido por 6, eu vou ter um dividido por 5 aqui. Eu posso simplesmente passar ele para cima multiplicando. Por que eu coloquei esse 10 a menos 1? Porque eu posso simplificar aqui, ó. 6 dividido por 24 é exatamente igual a 4. 2 vezes 4, eu tenho 8. 8 vezes 5, eu tenho 40. 40 vezes 10 a menos 1, eu tenho 4. Eu vou ter raiz de 4, e 4 tem uma raiz. A raiz de 4 é exatamente igual a 2. 2 segundos, porque a gente está trabalhando com um sistema internacional. Então o resultado da letra A é 30 newtons e o resultado da letra B é 2 segundos.
Agora vamos para a questão número 55, que ela dá uma situação um pouco mais complexa, a gente vai ter que destrinchar por partes, e ela fala o seguinte: considere o esquema abaixo em que estão representados um elevador E de massa igual 1 vezes 10 a 3 kg, incluída a massa do seu conteúdo, que seria tipo, tudo isso aqui é 1 vezes 10 a 3 kg. Um contrapeso B de massa igual a 5 vezes 10 a 2 kg, um motor elétrico M que exerce ao cabo conectado em E, uma força vertical constante F. Os dois cabos têm massa desprezíveis, são flexíveis e inextensíveis, e as polias são ideais. No local, a influência do ar é desprezível. Tipo, tudo perfeito. Os bagulhos são flexíveis, são inextensíveis, ou seja, não vão ficar assim, não vai ficar pequeno. Você não vai precisar se preocupar com coisas mais complexas. E as polias são ideais porque elas servem perfeitamente. Desliza aqui tranquilamente. No local, a influência do ar é desprezível, então você não precisa se preocupar com a influência do ar. E você adota o famoso G igual a 10. Se o elevador está acelerando para cima, com aceleração de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado, eu quero saber qual a intensidade da força. A força vai ser essa força aqui que o motor está fazendo. Primeiramente, eu vou ter que fazer outra situação, porque eu vou ter essa força, eu vou ter essa tração e eu vou ter esse peso. Eu tenho 3 valores aqui. O peso eu consigo descobrir simplesmente por 5 vezes... Não, aqui é o massa B. 1 vezes 10 a 3. Deixa eu até apagar, eu confundi aqui. Vamos lá. 10 a 3 multiplicado... É porque 1 vezes 10 você não precisa colocar o 1. Mas 10 a 3 vezes 10. Eu tenho 10 elevado a 4 newtons. Perfeito? Perfeito. Eu já tenho um valor de força aqui, que é a força do peso. A tração eu vou descobrir de outra maneira. Eu vou começar a observar para esse corpo B. Porque essa tração aqui é exatamente igual a essa tração aqui. E eu vou ter um corpo que tem um peso também. E esse peso vai ser exatamente igual a 5 vezes 10 a 2 multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 10. Então eu vou ter aqui 5 vezes 10 a 3. Perfeito? Perfeito. E esse corpo está descendo da mesma maneira que o elevador está subindo. Consequentemente, a aceleração do corpo tem que ser igual à aceleração do elevador. Então a aceleração aqui vai ser 0,2. Para eu saber a tração, vou fazer uma soma de forças nesse caso do B. A força resultante vai ser igual o peso mais a tração. Vou colocar os vetores aqui. Vou trabalhar com módulo, então eu vou atribuir logo o que é positivo e o que é negativo. Para cima, para mim, vai ser positivo. Para baixo, vai ser negativo. Consequentemente, a força resultante vai ser a massa, que é 5 vezes 10 a 2, vezes a aceleração, que é 0,2. Vai ser exatamente igual ao... vou botar a tração primeiro, o módulo da tração, porque ela é positiva, eu vou botar para esse lado. Menos o peso, porque o peso está para baixo. Eu botei que para baixo é negativo, então vai ser menos 5 vezes 10 a 3. Essa é a nossa situação. Então eu vou ter que a tração vai ser igual, vamos lá, 5 vezes 10 a 2 vezes 0,2, eu vou ter, deixa eu ver aqui, 2 vezes 5 dá 10, então eu vou ter 0,1 vezes 10 a 2, eu vou ter 10. 10 mais 5 vezes 10 a 3. Teve um erro aqui que eu acabei cometendo e eu vou arrumar ele rapidinho. No caso, se o corpo aqui está subindo, o B está descendo, correto? Então, isso daqui vai ser negativo. Foi só isso que eu esqueci de colocar. Entendeu? Então, eu vou ter que aqui vai ser menos 10 mais 5 vezes 10 a 3. Eu vou ter, então, que a força resultante é negativa, porque ele está descendo. A aceleração aqui vai estar para baixo. Então, esse menos vai ter que estar na aceleração, mas é uma multiplicação. Dá para pegar o contexto. Então, a tração vai ser, tipo, 5 vezes 10 a 3 é, tipo, um número muito alto. Vai ser, tipo, 5.000. O que eu faço se eu quero subtrair 10? Subtrair 10 a 2. Aqui eu também estou errando nas multiplicações simples, gente, cuidado. Mas aqui é porque aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, eu passo uma vírgula e fica 1. Então continua 10 a 2. Então tem
5.000 menos 100, eu vou ter 4.900. Ou 4,9 vezes 10 a 3 newtons. Então, eu tenho uma tração que é igual a 4,9 vezes 10 a 3 newtons. Eu tenho aqui 4,9 vezes 10 a 3 newtons. Ficou muito em cima, mas espero que tenha entendido. Então, a gente vai realmente agora para a conta. A força do motor mais a tração menos o peso vai ser igual à força resultante. Agora observando no corpo aqui. A força do coisa eu não sei. Eu vou botar aqui como... como eu já coloquei menos, eu posso tirar isso daqui porque eu já estou trabalhando com os módulos. Aqui, vamos lá. Força mais atração eu já tenho. 4,9 vezes 10 a 3. Menos o peso eu já tenho. 10 a 4. Então eu posso colocar 10 vezes 10 a 3 para colocar na mesma base e ter uma soma matemática melhor. Isso daqui vai ser exatamente igual à massa do objeto vezes a aceleração. A massa vai ser 10 a 3 vezes a aceleração, então fica 0,2 vezes 10 a 3. É 10 a 3 kg, perfeito. Então, 0,2 vezes 10 a 3. Tem essa situação. A força menos 4,2 menos 10, aqui é um número diferente, então eu vou ter tipo 5,1 vezes 10 a 3 vai ser igual a 0,2 vezes 10 a 3. Aí eu passo aqui, força vai ser igual, passo somando, então 5,3 vezes 10 a 3 newtons. 5,3 vezes 10 a 3 newtons, nós temos essa resposta, por mais que seja estranho 5,3, mas nós temos que é a letra D. 5,3 vezes 10 a 3 newtons. Perfeito, agora vamos para a última questão, que é outra questão que você tem que saber, que todas as questões aqui você tem que saber como são os vetores, saber como observar esses vetores em si. Então, vetores é um negócio que você vê bem no começo, mas é sempre importante. Vamos lá, vamos para a situação aqui. 57, UFLA MG. Um caminhão guincho em movimento retilíneo numa pista horizontal tem aceleração constante de A. Ele transporta uma carga de massa M, sustentada por uma corda leve presa em sua traseira. Nessas condições, o pêndulo constituído pela carga e a corda permanece deslocado em um ângulo θ em relação à vertical, conforme apresentado na figura. Sendo G a intensidade da aceleração gravidade, seno de θ é 1 sobre 2 e cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2, aponta a alternativa que vale o valor correto de A. Então a gente vai ter uma situação aqui, ó. O valor correto de A vai ter G. A gente já sabe disso, porque todas têm G. E eu vou desenhar aqui e fica melhor. Eu vou ter aqui uma horizontal, eu falo que eu vou desenhar e fica melhor, eu não consigo fazer uma reta. Beleza. Deve ter tipo um botão que faz reta, mas não sei. E eu vou ter aqui, eu vou botar uma bolinha pequenininha, para não ocupar desenho. Eu vou ter aqui um θ. Eu tenho uma aceleração para a esquerda. Eu tenho uma aceleração para a esquerda, porém, como reação no objeto, o objeto vai ter exatamente essa mesma aceleração para a direita. Esse objeto vai ter essa mesma aceleração para a direita. Então, eu vou ter aqui uma força para a direita, que vai ser exatamente igual essa força em x, vou atribuir esse daqui como x, vai ser exatamente igual a massa do objeto. Ele não nos deu a massa, tipo, ele deu um m. Vou botar um m pequeno mesmo. Massa vezes essa aceleração. A gente já tem um valor aqui. E o outro valor que está, outra coisa que está acontecendo é que esse corpo tem massa e ele está num lugar que possui gravidade, então a gente pode descobrir a força gravitacional, força-peso, no caso, não é força gravitacional, força-peso do objeto, que é na vertical, aqui para baixo. Perfeito? Força-peso, vou colocar como um módulo positivo mesmo, eu posso atribuir que para baixo é positivo e para a direita é positivo para não ter muita confusão no cálculo. Então vou ter que a força-peso vai ser exatamente igual à massa do objeto, de novo, vezes G. Correto? Porém, a gente tem uma situação aqui. Essa força aqui, na horizontal, vai ser igual à soma das forças.
Tem isso. Tem essa situação. E a gente pode também fazer outra relação desses valores. Porque, ó, eu já cheguei que F, a força é mg e ma. Eu não tenho nenhum valor. Tipo, eu não tenho nenhum resultado. Ele quer saber quanto que vale A. Vou fazer um jogo matemático aqui. Eu espero que você entenda o que eu vou fazer. Eu vou dividir fx por fp. Fx sobre fp vai ser exatamente igual a m vezes A sobre m vezes G. Acompanhando? Corto esses dois. Força X sobre força P vai ser igual a A sobre G. Você pode pensar, tá, ainda não chegou no resultado. Ele quer A, mas ele não quer em termos de força X e força P, porque ele nem deu esses valores, nem tem nas respostas. Eu fiz uma situação, eu tenho um θ aqui, correto? Tangente de θ é exatamente igual a força X, aqui nesse caso vai ser o cateto oposto, sobre a força peso, que é o cateto adjacente. Tá, mas ele deu o seno e o cosseno, como é que eu vou saber qual é a tangente? Tangente é exatamente igual ao seno de θ sobre o cosseno. Eu falei cosseno e escrevi seno. Perfeito. Sobre o cosseno de θ. O cosseno de θ. E ele deu os valores. O seno é 1 sobre 2. E o cosseno é raiz de 3. Eu posso botar o sobre 2 aqui embaixo, mas eu vou passar direto para cima multiplicando. Porque essa situação aqui é o jogo matemático. Espero que não fique confuso quando eu faço isso. Mas eu vou ter essa situação aqui. Eu corto um 2 com 2, eu vou ter que isso daqui é igual a 1 sobre raiz de 3. Perfeito? Perfeito. Aí eu posso substituir. Isso daqui vai ser exatamente igual a 1 sobre raiz de 3. Então a aceleração, eu passo o g multiplicando em cima. A aceleração vai ser igual a g sobre raiz de 3. Você pensa, tá, não tem essa resposta. Como é que você quer que seja essa resposta? Não tem essa resposta. Você tem que saber como simplificar um número que está na raiz no denominador. E essa simplificação é simplesmente que g sobre raiz de 3, para você não diferenciar o número, se eu multiplicar aqui por 1, você está ligado que isso daqui não muda nada, né? Não muda nada. Eu multipliquei por 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, se eu multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, é a mesma coisa de multiplicar por 1, porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é igual a 1. Então, eu não mudei no valor em nada. Eu vou fazer isso daqui. Aí eu corto isso daqui com isso daqui. Perfeito. Eu vou ter 3 aqui embaixo, porque raiz vezes raiz vai ter tipo, raiz de 9 é igual a 3. E eu vou ter tipo g raiz de 3 sobre 3 como sendo a aceleração. Como sendo, o seno já foi dado, mas como sendo a aceleração, que é exatamente a letra C, que é a aceleração do objeto vai ser a aceleração gravitacional vezes raiz de 3 sobre o 3. E esse é tipo o jogo matemático, que se você sabe qual análise você deve fazer, você faz isso daqui muito rápido. Se você sabe trigonometria, tipo seno, cosseno, tangente, essas coisas, você consegue chegar num valor muito rápido. Então, um bom jogo para você resolver questões de física é você ter uma boa base em matemática, ou aprender matemática fazendo as questões de física, que eu aprendi muito trigonometria só fazendo questões de física, é uma brisa. Mas é isso. Essas foram as 4 questões. Eu espero que tenha ficado entendível, que você tenha gostado de assistir, que tenha ficado gostando de entender essas questões. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai entender as questões por eu explicando nesse tipo de situação. Se inscreve no canal para você receber novos vídeos. Diz aí nos comentários se tem alguma dúvida sobre isso daqui, que eu posso... Pode ser que eu faça um vídeo explicando coisas que sejam dúvidas pertinentes, ou posso responder no próprio comentário, dar uma pesquisada, ver se for algo que eu ainda não vi ou algo do tipo. Não sei. Mas é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e tchau!